E aí pessoal, tudo certo? André Luz do Esmiuçando a Cultura Nerd com mais esse SN Comenta pra vocês. É isso aí galera, tô de volta aqui com mais esse SN Comenta pra vocês. Já vou começar pedindo para que vocês deixem um like aí, tá? Deixem um like aí porque já ajuda pro YouTube perceber que vocês estão gostando dos vídeos. Se vocês estão vindo aqui é porque os vídeos estão sendo legais. E se possível compartilhe também os vídeos para me ajudar um pouquinho aí com a plataforma do YouTube. Se você está chegando aqui agora e não conhece o canal, ou está chegando agora e conhecendo o canal, se inscreve aí, se inscreve que você vai continuar recebendo sempre nossos vídeos, se você também ativar a sinetinha. Você ativa a sineta que constantemente, quando eu postar um vídeo aqui, vocês vão estar recebendo, ok? Então vamos lá, porque hoje eu quero falar com vocês sobre um dos clássicos da década de 80, um dos maiores clássicos da década de 80, que é nada mais, nada menos que Camelot 3000. Camelot 3000 foi lançado pela DC Comics no período de 82 a 85, sim, esse período longo mesmo, apesar de ser somente 12 edições, escrito por Michael W. Barr e desenhadas por Brian Bolland. A série ela teve essa longa duração exatamente porque Brian Bolland ele é um pouco exigente com os traços dele, ele é um cara muito metódico, muito acertado, ele é perfeccionista com os trabalhos que ele desenvolve. Então ele teve esse grande período de desenvolvimento da série porque ele queria entregar algo diferente, algo melhor para o público dele. Outra das coisas importantes de se citar é que Camelot 3000 foi um dos primeiros trabalhos a serem desenvolvidos naquele papel mais brilhante, naquele papel melhorado, não num papel jornal, como a maioria das revistas em quadrinhos eram entregues anteriormente. Além do que, o Brian Bolland ele já tinha desenvolvido esse trabalho desde 1975. Então desde 1975 ele veio procurando as grandes editoras para publicar a sua história de Camelot 3000. Entre esse período ele procurou a DC Comics inicialmente, que falou que não publicaria as histórias. Depois ele veio a procurar a Marvel Comics, que falou que publicaria a história de Camelot 3000, mas sabe-se lá porque cargas d'água simplesmente desistiu de publicar. E depois a DC Comics falou que publicaria as histórias. Mas por que a DC Comics não queria publicar as histórias? Exatamente por causa da controvérsia dessa história. O que acontece? As lendas arturianas elas são conhecidas há muito tempo, desde o século IX, século X depois de Cristo. Elas vêm sendo desenvolvidas em vários tipos de histórias. A primeira vez que Arthur foi mencionado numa história foi História Brittonum. Eu não lembro agora, Nennius. Se eu não me engano, o nome do cara que escreveu a história foi Nennius. Foi a primeira vez que Arthur foi mencionado em uma história ligada à Grã-Bretanha. De lá pra cá, as lendas arturianas foram adaptadas de várias formas, de vários tipos, em vários veículos. Ele foi adaptado no cinema, ele foi adaptado na televisão, ele foi adaptado em mangá, ele foi adaptado em quadrinhos, várias vezes em quadrinhos, além de Camelot 3000, que eu vou falar sobre ele, pode ter certeza, o vídeo é sobre isso. Ele também teve adaptações em animes, ele teve adaptações em desenhos animados. Thundercats menciona Camelot, Arthur principalmente, a lenda da espada. Tudo que tem ligação a espadas, de certa forma, menciona as lendas arturianas. As lendas arturianas elas são baseadas nas histórias do rei Arthur e dos membros da Távola Redonda. Então temos várias histórias baseadas em Galahad, em Kay, em Gawain, em Tristão, também Isolda, né? No Triângulo Amoroso, um dos mais conhecidos de todos os tempos, né? Que é de Arthur, Guinevere e Lancelot. Temos várias histórias também baseadas em Lancelot. Então cada um dos personagens teve seus desenvolvimentos no passar dos anos, no passar dos tempos. Alguns deles são até bons serem mencionados, como por exemplo o filme Camelot, que é um dos melhores filmes já feitos de Rei Arthur, além do que Excalibur, que vem com aquela trilha sonora maravilhosa do clássico de Orff, Carmina Burana. Então tudo foi bem desenvolvido.
Também temos as séries mais recentes, que por exemplo, Merlin, que ainda está em cartaz na Netflix, está para sair da Netflix, então corre lá para assistir se já não saiu. E também temos a outra série, Camelot, que foi desenvolvida em 2011, que dava uma versão um pouco diferente, trazia grandes atores, entre eles Ralph Fiennes, que fazia nada mais nada menos que Merlin. Também tivemos várias histórias como A Espada Era Lei, que era um clássico da Disney, aonde desenvolvia também a história de Arthur, mais baseado em Merlin e sua guerra contra várias bruxas. Então tem muita coisa que foi desenvolvido baseada nas lendas arturianas, mas nada, sinceramente, nada se compara a Camelot 3000. Camelot 3000 parte do seguinte momento da lenda: no momento que a Bretanha mais precisasse, Arthur voltaria. Então, durante o momento de conflito de um jovem que mais para frente iria se tornar o escudeiro de Arthur, ele vai até o túmulo de Arthur, abre o túmulo e Arthur desperta de um sono secular, milenar mais exatamente, né? Porque 3000, o ano 3000, então é milenar. Arthur simplesmente desperta e começa a perceber que a Bretanha precisa urgentemente dele. Então, uma coisa meio Altered Carbon, ou mesmo uma tomada de lembranças, cada um dos guerreiros de Arthur e cada um dos envolvidos nos mitos de Arthur começam a se lembrar de quem eles eram. Então temos lá Galahad, que simplesmente desperta, ele não é mais aquele guerreiro leal a Arthur, ele é um samurai que segue o Bushido, as regras dos samurais. Temos também Percival, que agora é um monstro alienígena. Temos também Gawain voltando como um guerreiro africano. O Lancelot, ele até por sinal, ele é um grande empresário. A Guinevere, ela é uma comandante do exército da Terra. Então cada um vai tendo sua adaptação. Uma das adaptações mais interessantes, por sinal, é o Tristão. Por que eu estou falando do Tristão ser uma das adaptações mais interessantes? Também temos o Kay, mas o Kay é um caso à parte, porque ele chega como traidor de Arthur. Assim, a ideia de Michael W. Barr é adaptar os mitos arturianos, as lendas arturianas, para o século 3000. Então, dentro do século 3000, todas as tramas estão ali engendradas, envolvidas, mas ao mesmo tempo você tem viagens espaciais, conquistas alienígenas, disputas contra as alienígenas. Temos, lógico, o retorno de Merlin. No momento que Arthur vai ao Stonehenge, ele desperta Merlin. E também temos o retorno da sua meia-irmã Morgana Le Fay, Morgana a Fada. Mas, como eu estava falando, um dos retornos mais interessantes, mais significativos, que assim, para mim, foi uma coisa diferente, principalmente na década de 80, ser retratado desse jeito, foi Tristão e Isolda. Por quê? Tristão, ele vem na forma de uma mulher. Isolda continua sendo uma mulher. Então, quando você vê isso acontecendo, você vê uma relação homoafetiva acontecendo em Camelot 3000. Isso daí foi uma grande confusão, apesar de que também foi uma das coisas pioneiras de Camelot 3000, que foi logo para o mercado direto, não ia para as bancas, ia somente para as lojas especializadas. Camelot 3000 terminou indo parar nas mãos de crianças. Os pais criticaram abertamente Camelot 3000 exatamente por mencionar uma relação homoafetiva, uma relação homossexual entre Tristão e Isolda. Foi um grande baque para a época. Muitos críticos não conseguiram entender a ideia que Michael W. Barr queria passar com Camelot 3000 e ficou muito tempo sem evidência Camelot 3000. Lógico, a DC Comics decidiu lançar uma edição de luxo, que por sinal foi lançada aqui no Brasil várias vezes, primeira vez pela Mitos Editora, logo depois a Panini também lançou, fez até um relançamento recente. Eu vou colocar aqui na descrição, aqui embaixo na descrição, para vocês estarem acessando, porque eu recomendo, mesmo que todos vocês que não leram ainda, que não conhecem Camelot 3000, leiam, adquiram, porque é muito bom, vale muito a pena. Eu tenho a minha edição, não me desfaço dela por nada no mundo, porque
é um clássico, é um grande clássico que tinha algo revolucionário. Eu gosto muito de Cavaleiro das Trevas, eu gosto muito de Watchmen, são duas séries totalmente revolucionárias, mas no meu entender, Camelot 3000 foi ainda além, foi mais revolucionário do que todas essas duas. Não tiro o crédito delas, nunca vou tirar o crédito delas, mas Camelot 3000, se não fosse a demora das publicações, que durou de 82 a 85, lógico, Brian Bolland, como perfeccionista, como eu já disse, tinha que desenvolver uma série excelente. Camelot 3000 seria, com certeza, muito mais lembrado do que Cavaleiro das Trevas e Watchmen. Para mim, eternamente será lembrada, será imortalizada na minha memória Camelot 3000 como a melhor série de quadrinhos de todos os tempos. Então é isso, galera. Eu falei aqui um pouquinho sobre Camelot 3000. Se você tiver alguma coisa a acrescentar de tudo que eu falei aqui sobre a relação, sobre Galahad, sobre Gawain, sobre Kay até, que por sinal era o traidor, traía o irmão, ele se envolvia com os alienígenas e traiu o irmão dele, né? Arthur e ele são irmãos nas histórias arturianas, nas lendas arturianas, e também nessas histórias eles são. A minha irmã, também, se vocês tiverem alguma coisa a falar, por exemplo, sobre Brumas de Avalon, que é uma das histórias mais maravilhosas, que narra a história de Morgana Le Fay de uma forma bem diferenciada também, alguma coisa a mais para falar sobre Merlin, fala aqui, pode comentar aqui qualquer coisa. Se eu gostar, se eu achar viável, vou responder. E se for o caso, se não der para responder, pelo menos eu coloco um coraçãozinho, um ok para você, certo? Então, se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, dá o like aí que me ajuda pra caramba. Se você não gostou, se você achou que o vídeo foi chato e tudo mais, pode dar o dislike, não tem problema nenhum. É mais pra gente ter aquele tete-a-tete, um feedback entre nós. Se você está chegando agora, alguém compartilhou esse vídeo, ou você viu aí na descrição, no hashtag, alguma coisa que você gostou, se inscreve no canal, se inscreve, não esquece de ativar a sinetinha para estar recebendo meus vídeos sempre que eu postar aqui, ok? O SN Comenta vai ficando nessa, eu fui. Até mais, galera!